Olá, alunos, tudo bem com vocês, oitavo ano? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre o primeiro reinado, né? Os acontecimentos aí que marcaram o governo do Dom Pedro I no Brasil. Então, a gente vai ver que depois da independência muitos problemas surgiram, né? Algumas províncias aí eram favoráveis à independência, outras não, como a gente já conversou na aula anterior. Então, a gente tem muito o que falar, né? E vamos seguir aí com os nossos conhecimentos. E o primeiro slide que eu trago aí, esse mapinha do Brasil atual, ele não tem nada a ver aí com o Império não, mas é que eu quero que vocês reflitam, né? Quero trazer a reflexão aqui para a turma sobre a proporção continental que o Brasil tem, né? O tamanho, né, territorial é correspondente a um continente, né, que abrigaria aí, olha quantos países, né? Vocês devem estar estranhando, tá, o nome de país no lugar dos nossos estados, mas é para mostrar o tamanho mesmo, né? O espaço territorial que é semelhante a de outros países pelo mundo. Tem país aí de todos os continentes. Então, é muito mais para a gente ter a dimensão do tamanho do nosso país, né, do que para entrar aí na matéria de primeiro. Vocês vão entender por que tem isso. A gente vai falar de diversas regiões do Brasil que muitas vezes não estão de acordo com outras. Então, eu queria trazer essa reflexão, né? Eu queria mostrar para vocês, até chocar um pouco com esses nomes, o tamanho do nosso país, né? E aí é preciso a gente entender também que num país tão grande não existe um único Brasil, né? Existem regiões com características específicas, né? Com comidas típicas, festas, né? E cultura específica, e a gente vai refletir sobre isso também na aula ao vivo e aqui na aula gravada. Mas aí, para estabelecer aí a comparação, para vocês não confundirem, eu trouxe também os mapas aí durante o Império, né, brasileiro. Vamos observar aí que o mapa da esquerda, ele é o mapa de 1821. A gente vê aí que em cima tá faltando, né, alguma coisa. A gente tá faltando o Acre, que só vai ser aí anexado ao Brasil no século XX. E lá embaixo, ó, tem uma coisa aí a mais, né? A Cisplatina tá aí mostrando aí um mapa que a gente não conhece hoje em dia. Já em 1889, a gente vai, né, a gente já reconhece que esse território da Cisplatina, ele deixou de fazer parte do Brasil, né? E a gente vai entender isso nessa aula quando falar de uma das rebeliões que causaram aí essa transformação, certo? Então era só para vocês também terem a ideia, né, de como era nosso mapa, como estava dividido o Brasil, né, após a independência. Aqui em 1821 ainda é antes da independência, né? O Brasil se declara independente em 7 de setembro de 1822, mas só vai ser reconhecido por outros países, né, a partir de 1824. A título de curiosidade, o primeiro país que reconhece, né, a nossa independência são os Estados Unidos, que reconhece em 1824, e Portugal só vai reconhecer a nossa independência em 1825, após uma mediação aí da Inglaterra, podemos dizer assim, né, um acordo estabelecido, um empréstimo da Inglaterra para o Brasil, para pagar, né, uma indenização em razão da independência. Após a independência, a resistência de algumas províncias ao rompimento com Portugal avançou para o conflito armado, tá? Nas províncias de Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Bahia e a província de Cisplatina, militares e altos funcionários portugueses não aceitaram a independência e aliavam-se assim, né, às cortes de Lisboa. Na parte aí da Bahia, né, que se aliou a Portugal, as tropas contavam com o apoio das elites, né, antes mesmo da proclamação da República. E ainda na Bahia, a guerra contra as tropas portuguesas, ela contou com o apoio de oficiais ingleses, tá? O conflito ele termina em 2 de julho de 1823 com a vitória das forças inglesas e imperiais. Tratando aí ainda desse momento, né, a gente vai conversar sobre o papel das mulheres aí nas lutas de independência. Vai ser um tópico que a gente vai tratar na aula ao vivo e fazer uma atividade sobre isso também, que é bastante interessante, certo?
Mas, além dos conflitos internos, em 1823 também ocorreram as eleições para uma Assembleia Constituinte. Ela tinha por objetivo elaborar a primeira Constituição do Brasil, né? E essa Constituição, ela era assim primordial para a construção, né, de um novo país. É quase como um registro de nascimento, né? Instalada em maio, a Assembleia ela reunia advogados, padres, funcionários públicos, civis e militares e principalmente proprietários rurais. E aí é importante que a gente entenda quem estava aí apoiando o quê, né? Qual era o papel desses diferentes grupos aí. Majoritário, o Partido Brasileiro, de grandes proprietários de terra, apontaria medidas conservadoras e excludentes. Então, a gente já identifica aí que o Partido Brasileiro, ele não era homogêneo, ele tinha grupos aí diferenciados, né, com ideias, mas a sua grande parte, né, a sua maioria conservadora pedia que a escravidão fosse mantida, né? A garantia da propriedade de terras prévia à independência, né? Quem tinha terra antes da independência continuaria com essa terra, e a instituição do voto censitário por posse de terras. Ou seja, votaria quem, né, tivesse uma determinada posse, certo? Entre os mais liberais do Partido Brasileiro, era defendida aí a limitação do poder do monarca, e isso incomodava claramente o Dom Pedro I. Mas o que mais revolta, né, o partido português, o partido aí em oposição ao brasileiro, é a questão do voto censitário por posse de terra. Por quê? Por mais que tivesse uma boa renda, né, que fosse parte da elite também, os membros do partido português, eles eram comerciantes, então eles não tinham, né, o tamanho das terras que os latifundiários tinham. Dessa forma, eles não poderiam votar. Então é importante a gente observar esse conflito aí político existente. Então, percebemos aí que os constituintes estavam divididos em duas correntes distintas, né? O Partido Português, que defendia um governo centralizado na figura do imperador, e o Partido Brasileiro, que, embora tivesse aí diferenciações, né, entre todos os seus membros, ele pretendia um governo bem centralizado, com uma autonomia maior para as províncias, tá? E uma constituição que limitasse o poder do imperador. E aí a proposta inicial da Constituição, ainda em 1823, desagradou, né, Dom Pedro. Apesar de conservador, mantendo os interesses da elite que o apoiaram na independência, o projeto, né, dessa Constituição, ela limitava os poderes do monarca. Então, Dom Pedro toma aí, né, a frente, ele dissolve a Câmara dos Deputados, né, diz que não é necessária, junta-se aí a um Conselho de Estado, reunido aí com 10 pessoas, e outorga uma nova Constituição. Observem bem que eu falei a palavra outorgar. Em outras constituições brasileiras, a gente fala que a Constituição foi proclamada, né? Então, qual é a diferença? A diferença é que o outorgar quer dizer que essa Constituição é imposta. A noite que o Dom Pedro I dissolve a Assembleia é conhecida como a Noite da Agonia. E aí, organizados aí com o seu Conselho de Estado, Dom Pedro determina, né, outorga a Constituição de 1824. E o que consistia aí esse termo? O governo imperial do Brasil ele foi definido como uma monarquia hereditária, constitucional e representativa. Então, passaria aí de pai para filho, né, a cadeira aí de monarca. Adotou-se a princípio a separação dos poderes, que foram divididos em executivo, legislativo, judicial, que era como estava escrito, tá, gente? Equivalente ao judiciário, mas está escrito dessa forma. E o poder moderador. E o que era esse poder moderador? O poder moderador ele era exclusivo do imperador, né, e garantia o direito ao imperador de intervir nos outros poderes. Então, se alguma determinação não agradasse o monarca, ele ia lá e cancelava, né? Ele ia lá e tomava suas medidas. Foi garantido o direito à propriedade a terras, escravos e demais bens adquiridos pelas elites durante o período colonial. Então, esse era um interesse assim, muito forte da elite, né, dos conservadores. O catolicismo foi adotado como religião oficial do Brasil, tá aí também no slide, né, como regime do padroado. Foi estabelecido o voto indireto e censitário. O que isso significa? Os eleitores eles escolhiam, né, nas eleições primárias, o colégio, né, os responsáveis por eleger os deputados. Então, além
desse voto ser indireto, né, exigia-se que esse cidadão tivesse uma renda mínima para poder votar. O nome disso, voto censitário, quer dizer isso. É que a pessoa precisa ter uma determinada renda para votar e outra renda ainda maior para poder se candidatar ou à Câmara ou ao Senado, tá? Então, a Constituição, né, a nova lei também dividiu o território brasileiro em províncias, governadas por um presidente nomeado pelo imperador. Então, era o equivalente ao governador de hoje, era o presidente da província, né, de determinada província aqui no Brasil. Estabeleceu ainda o princípio da tolerância religiosa e da educação primária gratuita. Então, assim, tanto essa liberdade de expressão, essa liberdade religiosa são conquistas aí dos direitos individuais bastante importantes que essa Constituição garantiu. Como a nossa Constituição ela foi organizada e liderada pelas elites, né, do Brasil, os escravizados e os indígenas eles ficaram excluídos dos planos políticos e sociais. Então, em relação aos indígenas, o José Bonifácio ele chega a apresentar na Assembleia Constituinte de 1823 uma proposta para integrá-los socialmente, né, por meio da educação, do trabalho, casamentos mistos e tudo mais. Mas esse projeto foi excluído da Constituição de 1824. Tá? E, então, esses dois grupos, né, tanto os escravizados quanto os indígenas, eles são bastante sucessíveis, sem poderes registrados aí na Constituição. Mas esse slide aqui, ele vem falar das reações a essa centralização, né, a reação de todas essas decisões tomadas. Então, com o poder centralizado, né, concentrado aí no Rio de Janeiro, as regiões mais afastadas, elas passam a decretar a separação territorial, né? Então, tem um exemplo aí de 1824, no Nordeste e em 1825 no Sul, né? O primeiro é a Confederação do Equador e o segundo a Guerra de Cisplatina, e a gente vai entender aí o que foram esses movimentos. A dissolução da Assembleia Constituinte em 1823 e o caráter, né, novo, centralizador e conservador da Constituição de 1824 desagradou aí lideranças da província de Pernambuco. E aí, gente, vamos lembrar por que Pernambuco aí se desagrada com tudo isso. Existem vários fatores para isso. A insatisfação ela se dava por conta de altos impostos cobrados, o autoritarismo do Dom Pedro I e o impacto da Revolução de 1817, que a gente conversou na aula anterior. Então, assim, várias ideias liberais foram difundidas na província de Pernambuco, né? E os principais representantes dessas ideias eram o médico e ativista político Cipriano Barata e o Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, que é conhecido aí popularmente como Frei Caneca. Então, o Frei Caneca ele foi um dos líderes da Revolução de Pernambuco de 1817, então é importante a gente pensar que tinha muito pouco tempo ainda dessa revolução, então ainda tinha um resquício aí desse movimento. Tá? Em periódicos, né, os mais famosos, o Sentinela da Liberdade, o Cipriano ele defendia a liberdade da imprensa e um governo liberal federativo no país. Então, por essas posições políticas, ele chegou a ser preso e ficou bastante tempo preso, certo? Já o Frei Caneca, ele também denunciava, né, através do seu periódico, o autoritarismo do governo imperial e propagava aí as ideias republicanas, né, chamando o povo para uma revolta. Então, qual foi o estopim para a Confederação do Equador? O estopim foi a nomeação por parte de Dom Pedro de um novo presidente para a província de Pernambuco. Então, em julho de 1824, os revoltosos, eles proclamaram a Confederação do Equador, que eles propunham aí a formação de uma república independente formada, né, que a Confederação ela se espalha para o Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Paraíba, né? E todos esses aderem aí à revolta, como o mapa está sinalizando basicamente aí, tá? O governo imperial, ele reprime com violência, né, os movimentos e os principais líderes foram presos, tá? 9 deles foram condenados à morte. O Frei Caneca, que é aí a figura central, foi morto a tiros, né? Mas o Cipriano, ele consegue fugir. E a Guerra da Cisplatina ela ocorre ali nessa região abaixo do Rio Grande do Sul, a gente já fala que região é essa, né, o nome atual dela. Então, durante o governo de Dom João VI, né, esse lado aí chamado de Banda Oriental, que hoje é o atual Uruguai, foi incorporado ao Brasil com o nome de Província da Cisplatina. Esse controle aí da região ele era um motivo de conflitos entre portugueses e espanhóis lá atrás, desde o século XVIII, tá? E ele se tornou um problema também no governo de Dom Pedro I,
Então, em 1825, os rebeldes da província de Cisplatina, eles declaram a ruptura com o Brasil e a incorporação às Províncias Unidas do Rio da Prata. Essas Províncias Unidas, elas são a atual Argentina, né? Ela forma a atual Argentina. Então, foi o início de uma guerra entre Brasil e o governo de Buenos Aires, né? Que arrasou com a economia do Brasil, né? As perdas humanas foram elevadíssimas e consolidou aí uma crise, tá? A guerra ela termina em 1828, tá? Com mediação da Inglaterra entre Argentina e Brasil, exatamente para que os dois, né, entrassem no acordo que a província seria um novo país, né, a República Oriental do Uruguai. E aí os dois países assinam esses termos, mas a figura aí do Dom Pedro, ela já está bastante manchada, digamos assim, né? Já existe aí uma série de insatisfações, né, com o monarca, né, com o imperador do Brasil. Além dos gastos com a Guerra de Cisplatina que eu falei aí no último slide, é importante a gente situar que o baixo preço dos produtos agrícolas no mercado internacional, ele faz com que a crise econômica se acentue, tá? E marque o governo Dom Pedro I. Os produtos como algodão, carne e açúcar, eles viviam sob forte concorrência externa. E quando existe essa forte concorrência, significa que o preço fica mais baixo. Tá? Então, sem dinheiro, o governo ele eleva a emissão do papel moeda e causa aí o aumento do custo de vida e falência do Banco do Brasil em 1829. E em abril de 1831 já não era mais possível controlar os protestos, né? E várias manifestações Brasil adentro, novamente, falo essa expressão. Na capital, né, e nas demais províncias, associações, né, que estão ali em oposição e até membros do alto comando do exército pedem, né, a derrubada do governo. Então, ao mesmo tempo, Dom Pedro ele sofreu uma intensa pressão para voltar a Lisboa. Então, existia aí, chega a morte do seu pai, né? E então ele é pressionado a voltar a Lisboa. E eu sigo no próximo slide aí com a explicação. Estamos falando aí de um período bastante complicado, de crise econômica, de problemas com guerras, né? O período aí de 1826 a 1830 foi um período bastante conturbado economicamente, politicamente no Brasil, mas em 1826 o Dom João VI ele morreria lá em Portugal. O herdeiro, né, direto seria o Dom Pedro I, que era o irmão mais velho, mas o Dom Pedro ele passa a disputar, né, com seu irmão, Dom Miguel, o trono do seu pai lá em Portugal. Bom, Dom Pedro I é Dom Pedro I aqui, lá ele é Dom Pedro III, e aí ele tá lá nessa disputa, ele é acusado, né, por alguns jornalistas aqui do Brasil de ter um gabinete fantasma, porque ele está preocupado com a sucessão ao trono português e deixa o Brasil meio que abandonado, né, em meio a tantas coisas que a gente conversou aqui no slide. Então, em meio a tantos problemas financeiros, o jornalista Líbero Badaró, em São Paulo, ele cria a expressão de gabinete fantasma para criticar o governo do Pedro. Significa o quê? De que ele estava muito ocupado com Portugal e não estava, né, se importando muito com o Brasil. Então, ele critica Dom Pedro, ele cria essa expressão e no final de 1830 o jornalista é assassinado. Então, o que se desconfia à época é que o imperador está envolvido aí nesse crime, tá? E entre outras coisas, eu vou citar aí no próximo slide algumas leis que Dom Pedro I também colaboraria, né? E instituiria em meio aí a toda essa crise. Então é importante a gente pensar tudo o que estava acontecendo nesse período e por que alguns jornalistas, a população se colocava contra aí as ações do Dom Pedro I. E fora isso, o Dom Pedro ele queria negociar a questão da sucessão do trono. Ele iria deixar a filha dele, Maria da Glória, aqui, que ainda tinha 7 anos de idade, como a próxima responsável pelo governo do Brasil, e ao completar 18 anos, ele ia instituir aí um casamento da Maria da Glória com seu irmão, Dom Miguel.
tá? Isso não acontece, o Dom Miguel inicialmente aceita e depois quer formar aqui um governo absolutista. Então, isso não segue. E aí, no apagar das luzes do seu governo, né, o Dom Pedro ele cumpriria parte do seu acordo com a Inglaterra nos tratados de reconhecimento, né? Então, ele abole o tráfico de escravos em 1831, né? A lei, ela não seria regulamentada, né? Então, existe uma expressão hoje em dia que a gente fala, quando a gente quer fazer alguma coisa que não vai ser feita exatamente, a gente usa a expressão para inglês ver. Então, assim, essa convenção ela existe para inglês ver, porque na prática ninguém faz. Essa expressão vem da lei, né, de extinção do tráfico de escravos, que ela, né, extinguia o tráfico, mas esse tráfico continuaria acontecendo. Tá? Então é importante a gente pensar e vocês entenderem o porquê dessa expressão. Professora é bem mais velha, né? Vocês devem falar, professora, eu nunca nem ouvi essa expressão, mas perguntem aí aos pais de vocês, avós de vocês, para vocês entenderem melhor, e aí vocês podem até explicar para eles como surgiu, para eles darem uma relembrada aí na aula de história. Então, isolado politicamente e abandonado aí pelos militares, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica do trono do Brasil. Ele parte para a Europa, né? E a coroa, gente, fica para o seu filho, o brasileiro Pedro de Alcântara, né? Que já nasceu aqui. E nessa época, o que vem a ser, né, o futuro Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, ele tinha 5 anos de idade. Então, a abdicação do imperador significou aí a vitória das elites do Centro-Sul, né? E a ruptura definitiva com Portugal. Nesse slide eu deixo a carta de despedida do Dom Pedro I, né, para o seu filho, e um trecho dele diz assim: eu me retiro para a Europa. Assim é necessário para que o Brasil sossegue, o que Deus permita, e possa, para o futuro, chegar àquele grau de prosperidade de que é capaz. Adeus, meu filho amado. Receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperanças de o ver. Isso ele está considerando que ele vai, né, falecer e não vai mais encontrar o filho. Né, no futuro, ele ainda vai ficar lá em Portugal por um tempo. E aí, não muito tempo. E aí, eu coloco essa carta exatamente para a gente falar aí dessa despedida e para vocês se chocarem com a idade do filho, né, que está herdando aí um trono. Então, vamos entender como se deu essa política, se ele com 5 anos assumiria tudo. O que vocês acham? Vamos para o próximo slide. Para terminar essa aula e deixar vocês aí com um gostinho de quero mais, que a gente vai vir a falar na próxima aula também, a gente vai falar rapidamente do período regencial. O período regencial no livro de vocês, ele já faz parte do capítulo 6, né, que é o segundo reinado, e o primeiro tema, o tema 1, se chama as regências e as rebeliões contra o poder central. Então, o que a gente vai falar aqui é que de 1831 a 1840 o Brasil seria governado por regentes eleitos, né, pela Câmara do Império, e esses regentes seriam responsáveis por trazer estabilidade política, enquanto o jovem Pedro II era educado para reinar, né, com mais de 25 anos. A gente vai ver que não é isso que acontece, tá bom? Já dou um spoilerzinho, tá? Então, nenhum membro da família real preenchia aí as condições para tomar conta, né, para governar o Império Brasileiro. Então, o Brasil ele passa a ser governado em caráter provisório por 3 regentes, certo? Então, nesse momento, alguns historiadores chamam esse período histórico de experiência republicana, porque vai ter, né, um grupo de pessoas governando que não vai ser o imperador. Na próxima aula, a gente vai entender que como essa regência trina, né, daqui a pouco ela vira una e uma pessoa só vai governar esperando aí a idade do Dom Pedro II, a gente vai entender melhor, mas é importante a gente já saber que várias, né, rebeliões acontecem durante o período regencial. Em razão de diferentes grupos políticos, diferentes posições, né, esse período ele é marcado por choques entre a elite política da Corte do Rio de Janeiro e as elites provinciais, né, pela composição aí do Conselho de Estado e do governo de fato. Então, em diversos momentos, o separatismo ele foi tentado como forma de acabar com o poder excessivo dos políticos do Rio de Janeiro
E aí, no Rio Grande do Sul, nós temos a Farroupilha, no Grão-Pará, a Cabanagem, no Maranhão, a Balaiada, e na Bahia, a Sabinada. Adoro os nomes dessas rebeliões, a gente vai ter muito o que falar sobre ela, ainda tem a rebelião dos malês, que a gente vai conversar também, e todas elas são muito importantes para a gente entender o que está acontecendo, o que rolou aí no período regencial. Então, no próximo slide, na próxima aula, eu vou falar de cada uma dessas rebeliões, a gente vai entender direitinho o que aconteceu nesse período, mas eu queria deixar registrado o que vem por aí, tá bom? Muito obrigada por assistirem até aqui, um beijo grande para vocês e até a próxima aula.